Louvado seja o nosso Deus, igreja, glorificado e exaltado. Seja o Rei Jesus, a quem adoramos nesta noite, a quem cultuamos. E em mais um culto da família, nessa sexta-feira agradável, estamos reunidos aqui para mais um culto ao Senhor. Queremos cumprimentar também o internauta, se houver entre nós algum visitante, um forte abraço. E o internauta, repito, também sinta-se abraçado. Mas um culto da família, amados do Senhor, e vamos abrir a palavra na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Capítulo 2. Paulo aos Colossenses, capítulo 2. E vamos ler, nesse capítulo 2 de Colossenses, versículos de 1 ao 5. Passagem muito conhecida da amada igreja. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Te adoramos, Senhor, exaltamos e glorificamos o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, para que possamos nesta noite sermos conduzidos pelo Teu Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo, que a nós dará o entendimento, a visão do que temos para esta noite vindo da parte de Deus, do que podemos aproveitar com tudo que vem da sua palavra, para nos mantermos como família de Deus, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Ajuda-nos, Pai, nesta noite, capacitando-nos, para que entendamos todo o processo, todo o projeto, todo o propósito de Deus para esta noite. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados do Senhor, já lemos Colossenses 2, de 1 a 5. Eu vou me detendo rapidamente em cada momento. Diz assim o versículo 1: Gostaria que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, que eram os colossenses, e pelos laodicenses, crentes de Laodiceia, e por quantos não me viram face a face. Para que o coração deles, destes que não me viram face a face, para que o coração deles, versículo 2, seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Eu seguro aí rapidinho, para que nós daqui a pouco prossigamos. Então Paulo está dizendo, eu estou falando com vocês de Colossos, eu estou falando com os laodicenses, e quero que aqueles que não me viram face a face, tenham o coração confortado e vinculado, conforto e vinculação, em amor. Todos nós sabemos que o vínculo da perfeição é o amor. Sem o amor, a palavra de Deus diz que não teremos Deus, que é o próprio amor. Então ele fala, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza
da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente, totalmente, o mistério de Deus, Cristo. Então, a visão de Paulo aqui, o apelo de Paulo, é para que tanto os colossenses quanto os laodicenses e aqueles dentre eles que não viram Paulo face a face, era que eles tivessem o coração fortalecido, tivessem o coração vinculado, confortado em amor, para que eles pudessem ter juntos em unidade toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, estão escondidos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Então Paulo pede que os crentes de Colossenses, os crentes de Laodicenses, se fortalecessem vinculando, confortando o coração em amor, para que pudesse alcançar a convicção, a certeza do entendimento da plenitude do Senhor, do Deus vivo, o mistério dele que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E aí ele arremata no 4, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Raciocínios falazes são explicações falsas, são raciocínios vãos, são colocações da emoção, são colocações da carne, são discursos que a Bíblia chama, num outro momento, são raciocínios enganosos, falazes, explicações falsas, explicações e raciocínios vãos. Então a igreja de Paulo, ou dirigida por Paulo no Espírito Santo, tanto de Colossos quanto de Laodiceia, e aqueles que não o viram face a face, estavam sendo exortados por esta carta a terem o coração confortado, vinculado em unidade, em amor, para entenderem a plenitude de Deus, que é Cristo, onde todo o conhecimento da sabedoria, tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, falsos, com discursos, sofismas, falsos discursos, era a palavra que eu estava querendo lembrar, para que a igreja não seja enganada. Assim também as famílias que compõem a igreja, né? A família, ela é a célula estrutural, máter, maior, que comporta e que faz com que a igreja cresça. A igreja é composta de família e de famílias, a tal ponto que Deus a chama de a família de Deus. Então o Senhor vê a sua igreja e Ele roga para que a sua igreja cresça no conhecimento, na plenitude do conhecimento de Deus. Que ela se dote do tesouro que há em Cristo. Toda a sabedoria e todo o conhecimento estão ocultos, guardados, escondidos no Senhor. Em outras palavras, cabe à igreja descobri-los. Cabe à igreja investigar e descobrir esse tesouro imenso que há em Cristo, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, para que a igreja seja forte, para que a igreja não seja enganada. Lá em Efésios, embalada de um lado para o outro, em Timóteo, por todo o vento de doutrina, em Efésios, para que ela cresça a estatura, a plenitude do Senhor, para que ela não seja agitada de Timóteo de um lado para o outro, para que ela não seja enganada por raciocínios falazes, raciocínios falsos, explicações carnais, emotivas, para que a igreja não caia nessa cilada e possa sempre crescer em unidade, em vinculação, em amor e em entendimento. Muito bem, amados. Aqui então, ele vai e diz no versículo 5: pois embora ausente quanto ao corpo, pois embora ausente fisicamente, contudo em espírito, E minúsculo, espírito de Paulo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem
e a firmeza da vossa fé em Cristo. Irmãos, amados, todo crescimento que vem de Deus é ordeiro, é em ordem, é em disciplina. Por isso que a Bíblia fala que Deus é um Deus de decência e ordem. Então, para que você, para que eu, para que nós, como famílias, entendamos e descubramos os mistérios, a sabedoria de Deus, o conhecimento embutidos, ocultos em Cristo, nós temos que ter os corações vinculados em amor, unidade, e confortados por Deus, para que possamos ter o conhecimento que vem dele, a sabedoria que vem dele, para que não sejamos enganados por raciocínios falazes, por discursos falsos, por raciocínios vãos, para que não sejamos enganados. Muito bem. Pois embora, diz Paulo, ausente quanto ao corpo, não estou aí pessoalmente, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me, verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, o apóstolo Paulo, para nós, através do Espírito Santo, exortava aos Colossos e aos Laodicenses e também a nós, hoje, que nós possamos crescer em ordem e em firmeza na fé em Cristo. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, isso não cabe para nós, e que isso esteja longe de todos nós. Nós sabemos que Paulo detectou em algumas igrejas crescimento desordenado, visão de Deus totalmente distorcida. Então a preocupação do apóstolo Paulo no espírito era que a igreja, embora ele estivesse ausente fisicamente, ela desse a ele a certeza de que ele se alegraria, verificando, observando a boa ordem e a firmeza da fé em Cristo dentro da igreja. Então nós, como famílias de Deus, vamos sempre lutar para que a plenitude do conhecimento de Deus esteja em nós, para que estejamos vinculados em amor em Cristo, e para que conheçamos e desfrutemos dos tesouros do conhecimento da sabedoria, que estão ocultos, escondidos, embutidos, guardados em Cristo. E Paulo então concorda, conclui, dizendo no versículo 5, que ele se alegrava em que pese estivesse ausente, pela ordem da igreja no Senhor, pela ordem e a firmeza da fé da igreja em Cristo. Muito bem. Então nós, como famílias, como corpo de Cristo, como membros desse corpo, temos um Deus de decência e ordem. Temos um Deus que nos quer ver crescer na palavra, nele, que tenhamos o pleno conhecimento dele, para que exalemos o bom perfume de Cristo, para que sejamos motivo de alegria, de comunhão, de exortação, de consolo, de edificação no Senhor. E é uma passagem muito conhecida, e se os irmãos quiserem, poderão abrir, mas que todos conhecem, que se encontra em 1 Coríntios 11, e todos nós conhecemos, para que nós possamos associar, conectar a essa palavra. 1 Coríntios 11, 27 a 30. Diz assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, sem entender a igreja, come e bebe juízo para si mesmo, ou para si. Eis a razão no 30, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então aqui a palavra está nos dizendo, está nos arremetendo para essa comunhão. Diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si.
Então, nós, igreja, fomos chamados, disse Jesus, para fazermos parte do corpo e do sangue do Senhor. A ceia só é uma lembrança, só é um memorial, não significa que isso aqui tenha que ser praticado só na ceia, não. Nós que convivemos em unidade, nós não somos um clube, uma associação. Nós somos o corpo, o organismo vivo de Cristo. E Ele é a nossa cabeça. Então ele está dizendo lá, na primeira passagem que lemos em Colossenses, que nós tenhamos os corações vinculados, confortados em amor, para podermos conhecer a plenitude de Deus, o mistério de Deus Cristo, e que nós possamos comer e beber dos tesouros que há em Cristo, do conhecimento, da sabedoria, para que nós possamos estar em ordem e firmados em fé em Cristo. Aí ele vem e nós estamos conectando isso para que você, para que eu, para que nós entendamos. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor, em outras palavras, aquele que participou do corpo de Cristo na cruz e do seu sangue derramado de forma indigna, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem no contexto da igreja, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, participe da comunhão do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir, entender o corpo, come e bebe juízo para si. Então nós partimos desse princípio, irmão, discernir, entendermos que somos parte do organismo vivo, do corpo de Cristo na terra. Quando a Bíblia diz que nele estão ocultos, embutidos, guardados, todos os tesouros da sabedoria e do entendimento, a Bíblia diz também em Efésios, a Bíblia repete que ele, Cristo, sendo a plenitude de tudo isso, ele entregou isso à igreja. Ele deu à igreja para que a igreja pise em soberanias, pise em principados e potestades, para que a igreja reine, para que a igreja em seu nome seja vitoriosa. Quem é a glória de Cristo na terra? A igreja. Quem é a coluna e baluarte da verdade na terra? A igreja. Quem é a menina dos olhos do Senhor? A igreja. Quem é a nação eleita? O sacerdócio real. Quem é a raça eleita? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem é? A igreja, com o objetivo de anunciar as virtudes daquele que chamou a igreja das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, amados, tudo que fizermos, seja em ação, palavras, que nós façamos como para o corpo de Cristo. Aquele que bebe, que comunga, que congrega, sem ter noção do que é igreja, está congregando e ajuntando juízo para si mesmo. Isso é para mim. Isso é para cada um de nós, para que temamos no sentido de termos reverência, não pavor, não medo, não fobia de Deus, mas para que tenhamos ciência de que Ele é um Deus de decência, de ordem, e que Ele torce pelo nosso crescimento, que Ele precisa nos ver no vínculo da perfeição, que é o seu amor. Se não tivermos amor, ainda que nós tenhamos tudo, línguas, seremos como símbolo que retine, se não tivermos amor. Então, nesse momento, o discernimento da igreja é fundamental. No versículo 30, ele diz: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos. Fracos como? Pastor, será que tem irmãos entre nós que estão pesando 30 quilos? Estão raquíticos, amebentos? Não, amados. Não tem não, graças a Deus. O Senhor está falando fraco na fé, fraco no discernimento, fraco no conhecimento da palavra, fraco no discernimento do que é igreja. São pessoas que não conseguem sair do nível das suas emoções, das suas sensações, das suas concepções, das suas fortalezas. Não consegue entender que a igreja, e na igreja, todos nós morremos e somos novas criaturas em Cristo. E fazemos parte de um corpo vivo, cuja cabeça é o Senhor. Então, por que que o Senhor diz: eis a razão, porque há entre vós crentes fracos?
pessoas que não crescem espiritualmente, pessoas que não crescem no conhecimento da palavra, pessoas, irmãos, que entra ano, sai ano, isso pode ser qualquer um, eu, nós todos, qualquer um de nós, vamos estar fracos, nunca vamos entender o que o Espírito Santo exortando, consolando, edificando, vão sempre achar que alguém está querendo ofendê-las, porque vivem na carne, não conseguem discernir da plenitude de Deus. Então, em vez de elas crescerem, como dizem Hebreus, que nós já devíamos ser mestres, observado o tempo de fé, nós já deveríamos estar comendo alimento sólido, feijoada de bode, e bote aí, coisas pesadas, é uma força de expressão, amados. Então, nessa noite, amados do Senhor, eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem, que morrem antes do tempo, antes do Senhor completar neles, nas pessoas, o seu prazer, a sua alegria. Por isso, nessa noite, igreja do Senhor, quanto maior é e mais intensa é a crise do mundo, mais intensamente notícias tremendas, escatológicas se aproximam, e nós vemos que o tempo está aqui dentro, está próximo, coisas absurdas estão acontecendo, nós sabemos disso, estão atacando as crianças brasileiras, estão atacando a moral, o costume, a ética, e nós estamos acompanhando tudo isso e vendo que o Senhor está às portas. O que o Senhor quer? Que nós não nos enganemos, que nós estejamos com os olhos fitos no autor e consumador da fé, e que nós entendamos, queridos, que nós somos o corpo de Cristo na terra, que nós somos a sua igreja, e tudo que fizermos, bem ou mal, por meio da igreja, o Senhor diz que os que porventura, e os que Ele deseja que todos sejam salvos, eles serão julgados, mesmo perdoados, receberão exortação de amor por todo mal ou bem que tiverem feito por meio do corpo, da igreja. Porém, graças a Deus, que isso é para aqueles que vão herdar o arrependimento, para aqueles que não rompem, não dilaceram a igreja, e não cospem no prato em que comem, que é o corpo de Cristo, que é o banquete que ele serve pão de Deus para a igreja, o maná do céu. Então, nessa noite, é isso que o Senhor nos recomenda, e não é preciso que você abra, até para que você atente bem no raciocínio. Em Efésios capítulo 6, muito conhecido, de 10 a 12, diz algo tremendo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, amados, a nossa luta não é contra ninguém. Igreja, a tua luta, a nossa luta, não é de um contra os outros. É contra principados e potestades. Contra esse mundo tenebroso nas regiões celestes, de onde o diabo dirige as suas setas, os seus desígnios, os seus dardos inflamados contra a igreja. É daí que vem, e por aí é que vai se travar a nossa luta, para que nós nos revistamos da armadura de Deus, para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. A nossa luta não é contra carne e sangue. Toda criança espiritual, toda pessoa que não cresce, ela sempre vai querer tirar qualquer coisa para dizer que é contra ela. Mas, irmão, a palavra, o Espírito Santo de Deus, ele nos exorta, consola e edifica. Ele é forte, ele é tremendo, e ele fala em Hebreus que nós não desmaiemos quando formos pelo Senhor a açoite, e que não nos escandalizemos, porque Deus repreende a todo filho que recebe. O Senhor disciplina, o Senhor usa a vara a todo aquele que ama e que recebe, porque nós não somos bastardos, nós somos filhos de Deus. Muito bem,
Ainda na sequência, preste bem atenção. Em Tiago 4, se quiser abrir, pode. Se não, depois você confere, ouça. Tiago 4, versículos de 1 a 10. Muito conhecida essa palavra de Tiago 4, versículos de 1 a 10. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por vós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, de ânimo duplo, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Essa alegria em tristeza é a alegria da carne, a alegria do entendimento, a alegria do temperamento, a alegria do gênio, a alegria da razão humana, que ela dê lugar à razão, à justiça de Deus. Então, amados, nessa noite, nós estamos vendo simplesmente essa tremenda visão do Senhor, para que já já possamos concluir. A visão é que a igreja, que as famílias da igreja busquem entender o corpo, busquem conhecer a igreja, busquem marchar como um corpo, do qual somos membros um dos outros. Nós não podemos pensar um espiritualmente, o outro carnalmente. Um acha que é assim, o outro acha que é assado. Mas devemos ter as mesmas decisões, as mesmas convicções, a mesma palavra, falei todos a mesma coisa, o mesmo parecer mental, o mesmo parecer de opinião. Nessa noite, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, muito conhecida, eu pego só uma parte para não ler tudo. 1 aos Tessalonicenses 2, de 3 a 6. 3 a 6. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Que coisa linda, eu quero repetir isso. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem de se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto dele nos confiar o Evangelho, assim falamos não para agradarmos, ou não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disse a testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Então, amados, nessa noite, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, tem que se aperceber de que a hora do arrebatamento está chegando, de que a hora da nossa morte está chegando, e que a qualquer momento isso pode acontecer. E se estivermos fincados no corpo, mas pastor, não tem essa maturidade toda, não é preciso, mas você está sendo obediente,
você está seguindo a ordem, você está sendo disciplinado, você está seguindo uma disciplina, você pode ter certeza de que o Senhor te vê como membro. Seja você fraco, forte, seja você espiritual, criança, Deus te ama. E o objetivo dele é que ninguém daqueles que ele chamou se perca. Então nessa noite, qual é a atitude que Deus espera de todos nós? É que nós estejamos unidos, vinculados e confortados no amor de Deus. É que nós estejamos sempre prontos para entender o corpo, a igreja, e tomarmos sempre o lado da igreja, sempre do corpo na palavra, nunca o partidarismo, o grupo, a afeição, o parentesco, mas a verdade que vem de Deus. É esse o objetivo de Deus em Cristo Jesus. Eu vou ler aqui um texto que se encontra em Gênesis capítulo 32, 3:2, que vê e que mostra, e vemos nele, um homem que estava procurando servir a Deus com tudo o que ele tinha. Cometeu alguns erros, mas o objetivo dele era servir a Deus. Gênesis capítulo 32, muito conhecido o texto. Gênesis capítulo 32, 24, a partir do 24, vamos só concluir, para não lermos toda a passagem que você conhece. 32, 24 do Gênesis. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Descolou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Face a face aqui, todos nós sabemos, é uma teofania, uma figura. É claro que ele não poderia ver Deus como ele era, de fato, na essência, que ele morreria. Mas o fato é que ele foi lutar com um homem que lutou com ele até o amanhecer. Então Jacó percebeu naquela luta que ele poderia ser morto a qualquer momento. Por quê, pastor? Porque que no fim, disse ele, olha lá, tornou Jacó, disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: porque perguntas pelo meu nome? O abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Ele podia ter me matado, mas ele poupou a minha vida. Então aquele anjo materializado, um homem, luta com Jacó. Jacó resiste e diz: olha, me abençoa. Repara que a luta é de bênção. Me abençoa. Ele fala: deixa eu ir, que está amanhecendo. E Jacó diz: não, só vais quando me abençoares. De repente o homem, vendo que não podia com aquela insistência, com aquela obstinação de Jacó em querer a bênção, ele feriu a articulação de sua coxa. Entenda bem isso. Não era uma luta física de UFC. Não era. Era uma luta por bênção. Então o homem desloca a sua coxa e o abençoa ali. Ele pergunta a Jacó, é claro que ele sabia o nome de Jacó. Como te chama? Jacó falou. O nome de Jacó significa enganador, usurpador. Então ele fala assim, olha o que o homem diz para ele. Como te chama, Jacó? Então disse o homem: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: rogo-te, como te chamas? Respondeu o homem: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali.
Jacó então chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Qual é o projeto de Deus para nossas vidas, igreja? É que Ele nos surpreenda, lutando com Ele, como Israel, como igreja dele, para herdar as bênçãos, os tesouros da sabedoria, os tesouros do conhecimento, amando-nos uns aos outros, fazendo tudo para não ferirmos o corpo e lutando com Ele, para que sempre e sempre Ele possa nos dizer: você não é mais carnal, você não é mais enganador, você não é mais emocional, você é Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste contra os homens. Lutaste com Deus e prevaleceste. Então Jacó teve o seu nome trocado para Israel, para povo de Deus, para a igreja do Senhor. Então a vontade de Deus nessa noite, igreja, famílias, é que nós lutemos com Ele, com a sua palavra, para herdarmos dele as bênçãos. Não te cansa, Frânio, não te cansa, igreja, correndo com homens. O que é correr com os homens? Porfiando, como se a igreja fosse uma luta de homens. Não é, amados, é uma luta do Senhor para nos abençoar. Nessa luta, muitos vão cansar, poderão recuperar o fôlego e voltar a lutar. Mas Jacó não desistiu. Ele disse: olha, não sairás daqui sem que me abençoes. E ele reconheceu depois: lutei contra Deus, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva, e a minha vida foi poupada. Não se preocupe, que você não vai morrer fazendo a vontade de Deus. Você não vai falecer lutando com Deus. Povo de Deus, igreja do Senhor, coluna e baluarte da verdade, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, luta com Deus, luta pelos valores de Deus. É doído, é doído. Tem um caso, você do lado a carne clama, do outro a palavra, a justiça, a verdade. Dói tomar uma decisão, dói. Principalmente quando é um amigo teu, um parente teu, um filho teu, uma filha tua. É difícil, irmão, você lutar com Deus. Mas Ele vai te abençoar. Ele vai te galardoar. E quando tu lutas pelos procedimentos, pela palavra, pelos valores dele, Ele te faz uma garantia: serás salvo, tu e tua casa. Não morrerás sem que vejas o projeto de Deus cumprir-se na tua vida. Lute com Deus, porque Ele não vai te matar. Ele vai te poupar como poupou a Jacó. Não tenha medo, lute com Ele. Lute por Ele. E o Senhor te abençoará. Senhor Deus, muito obrigado. Que nós entendamos que todos os mistérios ocultos da sabedoria, do conhecimento estão em Ti. Pai Santo, que lutemos a luta do Senhor. Que pensemos a mesma coisa, que falemos a mesma coisa, que tenhamos o mesmo parecer, a mesma opinião, que não haja entre nós divisões, que sejamos em tudo, Pai, unidos no Senhor. A Tua e na Tua oração sacerdotal Tu disseste: Pai, que eles sejam um, como nós o somos. Abençoe esse povo, em nome de Jesus. Abençoe essas famílias, em nome de Jesus. Tu darás, Pai, o resgate. Tu darás e já fizeste a expiação. Basta confiar no Senhor, porque Ele é fiel. Aplaudamos o nosso Deus. Pode vir, ministério.